Hoje, vamos explorar um tema que desperta curiosidade em muitos fiéis: as tatuagens, sob uma ótica bíblica. O que realmente a Bíblia diz sobre essa forma de expressão artística? Acompanhe-nos nesta jornada de descoberta, onde examinaremos os ensinamentos bíblicos, consideraremos diferentes perspectivas e refletiremos sobre como integrar a fé em nossas decisões sobre tatuagens. Prepare-se para um diálogo enriquecedor e edificante enquanto mergulhamos nesse assunto juntos. Ao longo dos tempos, as tatuagens têm sido alvo de debates e opiniões diversas na sociedade, especialmente dentro da comunidade cristã. Desde sua ligação com práticas pagãs até sua aceitação como expressões artísticas individuais, as tatuagens têm gerado interesse e controvérsia no contexto da fé. Mas, além de debater apenas a permissividade das tatuagens, vamos explorar as implicações mais profundas que essa prática pode ter. Qual é o significado das tatuagens em relação à nossa conexão com Deus e com os outros? Como as tatuagens podem ser uma manifestação de nossa fé e identidade como seguidores de Cristo? Historicamente, as tatuagens eram vistas como sinais de associação a gangues ou de experiências na prisão. Hoje, encontramos tatuagens em mães suburbana, adolescentes góticos, estrelas pop e até líderes religiosos. Segundo o Wall Street Journal, quase metade dos millennials admite ter ao menos uma tatuagem. Antes, tanto a igreja quanto a cultura dominante rejeitavam firmemente as tatuagens. No entanto, hoje em dia é comum ver um pastor na costa leste com braços cobertos de tatuagens. O que antes era um símbolo de rebeldia, agora se tornou um fascinante tema de conversa. Mas o que a Bíblia diz sobre as tatuagens? O Antigo Testamento oferece orientação a esse respeito. Moisés, nos primeiros 5 livros da Bíblia, estabelece cerca de 613 leis. Estas abrangem desde o sistema de sacrifícios e responsabilidades sacerdotais até o estilo de vida e governo do povo judeu. Em Levítico 19:28, Deus proíbe tatuagens como uma forma de culto aos mortos, dizendo: "Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem façam tatuagens." No entanto, no versículo anterior, também se proíbe cortar os bordos da barba. Levítico 19:27. Além disso, outras leis judaicas proíbem comer carne de porco ou usar roupas de materiais mistos. Levítico 11:7-19. Regras que atualmente os cristãos geralmente não seguem. Existem várias leis que ainda poderiam ser benéficas e, sem dúvida, todos os cristãos devem seguir os 10 mandamentos. No entanto, há mandamentos que eram específicos para as circunstâncias do antigo Israel. Então, como decidimos quais leis seguir hoje? O que é hermenêutica? Como cristãos dedicados, queremos ser fiéis na interpretação da Bíblia, um processo conhecido como hermenêutica. Hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar e aplicar a Bíblia em nossas vidas contemporâneas. Dr. Ken Gord, professor de estudos bíblicos na Universidade Batista de Dallas, DBU, explica de forma clara: a Bíblia foi escrita para nós, não diretamente a nós. Essa ideia é explorada no livro Como Ler a Bíblia em toda a sua extensão, uma obra valiosa. Os autores bíblicos foram inspirados a escrever mensagens que transcenderam séculos, mas não estavam escrevendo diretamente para o nosso tempo. Isso destaca a importância de entender cuidadosamente o contexto das palavras de Deus antes de aplicá-las hoje. Por exemplo, não devemos interpretar Filipenses 4:13 como uma garantia de que podemos alcançar qualquer coisa apenas tentando. Claro, Deus tem o poder de fazer milagres e poderia me permitir vencer LeBron James num jogo de basquete, mas essa não é a mensagem principal do versículo. Se jogasse contra ele, provavelmente perderia. O que eu não estou percebendo? Será que Deus não me confere a força para realizar tudo o que eu quero? Kelly Edmiston oferece uma introdução útil à hermenêutica usando Filipenses 4:13 como exemplo.
No livro de Levítico, o povo de Deus tinha acabado de ser libertado da opressão no Egito. Enquanto Moisés guiava Israel, Deus lhes deu leis para ajudá-los a construir uma identidade baseada em sua relação com Ele. Algumas dessas leis visavam afastar os israelitas das práticas pagãs. Hoje, os cristãos, como povo de Deus, com exceção dos judeus messiânicos, não seguem uma dieta kosher, não evitam misturar tecidos e geralmente raspam as costeletas. Então, por que seguimos algumas leis do Antigo Testamento e não outras? Existe um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após o Novo Pacto. Às vezes, o Novo Testamento permite certas mudanças, como quando Marcos escreve: assim, Jesus declarou puros todos os alimentos. Marcos 7,19. Outras vezes, a Bíblia diz que estamos liberados das antigas leis judaicas e que não precisamos seguir o sistema de sacrifícios. No entanto, Jesus continua condenando o adultério, chegando a afirmar que a luxúria é tão pecaminosa quanto o adultério. Mateus 5, 27 e 29. A proibição das tatuagens no contexto bíblico nos leva a refletir sobre as razões por trás dessa instrução divina. Para entender completamente o impacto dessa proibição, é vital considerar o contexto histórico e cultural em que foi dada. Na época em que essas palavras foram escritas, a sociedade em que os israelitas viviam estava imersa em práticas religiosas e culturais que Deus considerava abomináveis. Muitas dessas práticas incluíam modificação corporal, como tatuagens, como parte de rituais de adoração a deuses pagãos e práticas de luto pelos mortos. Deus, em sua sabedoria, deu essas instruções específicas para proteger seu povo de serem levados pelos costumes pagãos que os cercavam. Proibiu as tatuagens como parte de um chamado maior à santidade e separação do povo de Israel do mundo à sua volta. Isso nos leva a ponderar se essas mesmas preocupações e contextos culturais se aplicam igualmente à nossa sociedade contemporânea. Ao refletir sobre essa proibição no contexto moderno, devemos considerar se as tatuagens ainda estão vinculadas a práticas religiosas ou culturais que contradizem os princípios bíblicos. Além disso, devemos examinar se a motivação por trás de nosso desejo de nos tatuar reflete uma reverência acertada pelo nosso corpo, que, segundo os ensinamentos bíblicos, é um templo do Espírito Santo. Em última instância, essa reflexão nos convida a discernir se as tatuagens, na sociedade moderna, ainda representam um desvio dos valores e da santidade que Deus deseja que mantenhamos como seus seguidores. A palavra tatuagem não está clara no idioma hebraico. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra tatuagem para traduzir um termo hebraico que, na realidade, é mais ambíguo. A palavra hebraica caca também pode significar incisão ou marca. Alguns estudiosos entendem essa palavra como marca, que numa interpretação literalmente rigorosa, proibiria até mesmo tatuagens temporárias de crianças em feiras ou escrever notas na mão. Existe um amplo debate sobre a aplicabilidade de certas leis após o Novo Pacto. No entanto, a maioria dos estudiosos hebreus concorda que caca refere-se ao ato de perfurar a pele para introduzir tinta, criando marcas permanentes. Na época, as tatuagens eram muito mais propensas a causar infecções e riscos à saúde. Mas essa provavelmente não é a principal razão pela qual o Antigo Testamento proíbe as tatuagens. Por que os israelitas não podiam se tatuar? Conforme mencionado, muitas dessas leis visavam distinguir os israelitas das culturas pagãs circundantes e ajudá-los a desaprender os costumes egípcios. Durante muitos anos, os comentaristas acreditaram que a proibição das tatuagens estava relacionada com a devida reverência à criação divina. Como pontuaram estudiosos luteranos do século XIX, Carl Friedrich Keil e Franz Delitzsch,
Frederick Gardiner escreveu em 1876 que esta passagem proibiria a profanação da dignidade humana em sua forma. Muitos comentaristas conservadores afirmaram que a lei proibindo tatuagens está relacionada com a violação de nossos corpos como criação divina valiosa. Embora essa posição seja compreensível, hoje entendemos que essa lei provavelmente foi dada para proteger os israelitas de associações com o culto pagão e ajudá-los na libertação de sua escravidão. Historicamente, parece que havia duas principais práticas ligadas a tatuagens neste período. Algumas tatuagens daquele tempo estavam relacionadas à escravidão. Estudos recentes sugerem que as tatuagens eram usadas para marcar escravos no Egito. Dado que Deus acabara de libertar os israelitas da escravidão, não deveriam eles se considerar servos do Egito. Além disso, rabinos judeus, posteriormente, associaram as tatuagens com idolatria e paganismo. James Smith defende que as tatuagens estavam conectadas a práticas de adoração pagã, enquanto Robert Jameson e outros acreditam que as tatuagens estavam ligadas à idolatria e eram um sinal de apostasia. Dessa forma, parece que Levítico 19:28 não proíbe todas as tatuagens no contexto moderno, já que em nossa cultura não possuem essas associações com idolatria ou escravidão. Portanto, uma boa interpretação hermenêutica mostra que o princípio subjacente a esta proibição não é aplicável às tatuagens modernas. No entanto, antes de decidir se tatuar é ou não algo bíblico, existem outras considerações a serem feitas. Existem outros versículos bíblicos contra as tatuagens? Alguns cristãos acreditam que a marca da besta, mencionada em Apocalipse 13, 16, 18, é um tipo de tatuagem. No entanto, no capítulo seguinte, Apocalipse 14, 1, declara que os redimidos da terra terão o nome do Pai escrito na testa. Portanto, uma leitura literal poderia nos levar a concluir que os justos também teriam tatuagens, inclusive no rosto. Há inúmeras formas de interpretar o Apocalipse, e mesmo que algum dia uma ordem mundial force as pessoas a se tatuarem o número 666, parece improvável que esse seja o significado que João desejava dar. Mesmo que fosse verdade, poderíamos nos tatuar qualquer coisa que não fosse 676 e estaríamos bem. De qualquer forma, não recomendaria tatuagens de 666 por muitas razões. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo faz uma observação ao dizer que nossos corpos são templos. Acaso não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, quem está em vocês e ao qual receberam de parte de Deus? Vocês não são seus próprios donos. Foram comprados por um preço. Portanto, honrem a Deus com seus corpos. No contexto, esta passagem se refere à imoralidade sexual. No entanto, devemos refletir se este princípio se aplica a muitas áreas de nossas vidas, inclusive tatuagens. Uma aplicação possível poderia ser: devemos glorificar a Deus com quaisquer tatuagens que decidamos fazer em nossos corpos. Embora, novamente, eu não esteja certo se Paulo se referia especificamente à aparência exterior ao escrever isto. Se fosse, templos são frequentemente decorados, muitas vezes com tapetes e pinturas elaboradas. Então, o trecho não parece proibir tatuagens. Em Isaías 49:16, Deus diz: "Gravada te levo nas palmas de minhas mãos." Isso é metafórico, mas continua mostrando uma abertura para a ideia de tatuagens. As tatuagens podem ser marcas culturais. Em um artigo interessante de Trevin Wax, em seu livro The Gospel Coalition, onde ele pergunta: são as tatuagens piores que o adultério? Este artigo considera a experiência de missionários na Tanzânia que se surpreenderam ao descobrir que seus alunos cristãos achavam unanimemente que seria pior um pastor se tatuar do que cometer adultério. Por quê? Porque naquela cultura, as tatuagens são associadas à bruxaria e espíritos malignos, e para eles, demonstram que esses espíritos têm influência sobre a pessoa.
Devemos respeitar seriamente as opiniões de outros cristãos. Adoramos ao mesmo Deus que esses irmãos e irmãs respeitam. Eles estão corretos ao dizer que a prática cultural das tatuagens nessa região poderia limitar severamente seu testemunho e envergonhar a igreja. Não significa que a moralidade seja relativa à cultura, mas como cristãos devemos cuidar do nosso testemunho. Diferentes contextos culturais exigem às vezes diferentes aplicações de textos bíblicos e maneiras de viver as mesmas verdades eternas. Os cristãos podem manter marcas culturais e étnicas que não sejam pecaminosas. O Evangelho, as boas novas, são para judeus e gentios. Esta inclusão é uma questão de grande importância para Paulo. A carta aos Gálatas aborda em grande parte os cristãos judeus que adicionaram a lei judaica e marcas étnicas como parte de sua conversão ao cristianismo. Paulo diz que isso era categoricamente errado. Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo crucificado foi claramente apresentado a vocês. Só quero saber, receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela fé com que aceitaram a mensagem? Gálatas 3:1. Mais adiante, neste mesmo capítulo, ele escreve: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Ele também diz em 1 Coríntios 8:9 que muitas questões relacionadas a pontos cinzentos, como se podemos comer carne sacrificada a ídolos, não devem nos dividir. Pelo menos em relação às tatuagens, este tema parece ser dessas questões. Obviamente, muitos temas são abertamente considerados pecaminosos na Bíblia, independentemente da cultura e de como isso pode prejudicar nosso testemunho. Fazer uma tatuagem não parece ser um desses temas. Posso me tatuar se sou cristão? Se, como crente, você decide fazer uma tatuagem, certamente há princípios orientadores no que a Bíblia diz a esse respeito. Se fizer, faça tatuagens bem pensadas que glorifiquem a Deus. Nossos corpos são templos. Haja com extrema discrição e sabedoria. Dado que as tatuagens são permanentes, mais de 10% das pessoas se arrependem de ter feito. Seja prudente ao decidir onde irá tatuar-se. As tatuagens ainda apresentam riscos à saúde. O princípio de não fazer tatuagens parece estar relacionado com associações, com escravidão, idolatria e paganismo. No contexto atual, devemos garantir que o conteúdo de nossas tatuagens não esteja relacionado com esses temas. Se nos tatuamos por idolatrar algo, isso seria um reflexo de pecado. Se a tatuagem se refere a algo do qual Deus nos libertou, não a faça. Gálatas 5:1. Se prejudicará seu testemunho ou causará divisão, também deve evitá-la, especialmente se você vive em uma cultura que associa tatuagens ao paganismo. 1 Coríntios 8:13. Finalmente, não devemos nos tatuar com símbolos pagãos ou algo que vá contra os ensinamentos de Cristo. A sabedoria, o Espírito Santo e a comunidade devem nos guiar nas nuances de cada situação. O que a Bíblia diz sobre fazer tatuagens? Em síntese, alguns cristãos podem argumentar que as leis levíticas contra tatuagens estão lá porque Deus não quer que violemos nossos corpos naturais. Esta posição apresenta dificuldades e não explica bem o contexto. A pesquisa bíblica demonstrou que a proibição do Antigo Testamento contra tatuagens estava possivelmente ligada a práticas pagãs e escravidão, o que deve orientar aqueles que procuram se tatuar sobre qual tatuagem específica fazer. No entanto, dado que no Ocidente as tatuagens já não são associadas a esses pecados, os cristãos deveriam ter liberdade de fazer tatuagens que são bem planejadas e que honrem a Deus. Elas são marcas culturais e expressões artísticas que podem ser redimidas e apreciadas pelos cristãos sob o novo pacto. Como Paulo diz sobre questões culturais que poderiam nos dividir, no entanto, não fazemos uso desse direito, mas suportamos tudo para não criar um obstáculo ao Evangelho de Cristo.
1 Coríntios 9:12. Ao terminar nossa exploração sobre tatuagens, sob uma perspectiva bíblica, emerge uma verdade fundamental. A fé cristã não é estática, mas dinâmica e adaptável ao longo da história. As interpretações das Escrituras evoluíram e se ajustaram conforme a sociedade e cultura mudaram. Nesse sentido, nossa compreensão das tatuagens e outras questões contemporâneas deve ser guiada por discernimento e reflexão cuidadosa, fundamentada nos princípios eternos do amor, justiça e graça de Deus. Uma lição a aprender deste estudo é a importância de discernir com sabedoria e sensibilidade ao tomar decisões, incluindo aquelas relacionadas a expressões pessoais, como as tatuagens. Por meio da oração, reflexão e consulta à comunidade de fé, podemos buscar a orientação do Espírito Santo para tomar decisões que reflitam nosso compromisso com Cristo e nosso chamado para glorificar a Deus em todas as nossas ações. Finalmente, lembremos que, além das diferenças de opinião sobre questões como as tatuagens, somos chamados a amar uns aos outros e a manter unidade em Cristo. Que nossa exploração deste tema nos inspire a cultivar uma comunidade de fé inclusiva e compassiva, onde cada pessoa seja valorizada e respeitada como um filho ou filha amado de Deus, independentemente de suas escolhas pessoais ou aparência externa. Convido você a orar comigo. Querido Pai Celestial, nos reunimos hoje em Tua presença com corações cheios de gratidão e humildade. Agradecemos pelo Teu amor incondicional que nos envolve a todo momento, pela Tua graça que nos sustenta nos momentos de dificuldade e pela Tua luz que ilumina nossos caminhos na escuridão. Pedimos que nos guies e fortaleças enquanto nos entramos em Tua presença neste tempo de oração. Senhor, pedimos que derrames Teu Espírito Santo sobre nós enquanto nos unimos em prece, que Teu Espírito nos encha de paz e consolo e que nos guie na compreensão de Tua vontade para nossas vidas. Permite-nos sentir Tua presença poderosa enquanto elevamos nossas petições e preocupações a Ti, confiando em Tua sabedoria e amor perfeita para responder conforme Tua vontade. Pai Celestial, conheces os desejos de nossos corações e as necessidades daqueles ao nosso redor. Pedimos que sejas nosso refúgio e força em tempos de provação e nos enchas de esperança e fé no meio das dificuldades que enfrentamos. Que nossas palavras e pensamentos sejam agradáveis aos Teus olhos e que nossas vidas reflitam Teu amor e graça em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Agora tenho uma pergunta para você. Como abordou essa situação e que conclusões tirou em relação à sua relação com Deus? Compartilhar nossas experiências e estratégias pode ser uma fonte de apoio e crescimento pessoal. Anime-se a compartilhar seus pensamentos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição, para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Curta e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe. Se você tiver alguma pergunta ou quiser aprofundar algum ponto discutido, sinta-se à vontade para comentar. Estou aqui para ajudar e dialogar sobre esses temas tão importantes. Que nossa jornada de fé continue a nos unir e fortalecer enquanto buscamos a verdade e a compreensão em Cristo. Até a próxima.